Então, fazendo mais uma complementação, né, a gente vai complementando, a gente vai, né, trazendo aí também algumas coisas interessantes. E pegar um gancho aí na sua palavra, gostaria de falar sobre a igreja. Né? A gente já começamos a adentrar um pouco na questão da igreja, né? Eu anotei que não fiz um roteiro aqui, porque eu precisava falar da igreja, primeiro porque hoje em dia nós estamos vivendo tempos sombrios, né? Tempo muito confuso, existem muitas informações e muitas informações não são verídicas, né? Verdadeiras. Na realidade, a verdade está escondida ali diante dessas informações e a gente precisa nos esforçar muito para poder discernir, né? Para poder encontrar essa verdade que está escondida nesse mar, nessa floresta de informações. E uma das inverdades, né, que eu vejo alguns irmãos, vejo algumas pessoas, né, já ouvi muito essa frase, né, que igreja não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Porque tem gente lá na igreja que é pior do que uma pessoa que está fora da igreja. Você vê que é uma meia-verdade. Né? Você veja que essa frase é uma meia-verdade e muitos interpretam essa frase como um preceito, né? Vamos dizer assim, uma muleta para deixar de frequentar a igreja. Né? Para deixar, eu vou buscar Deus a meu modo, eu rezo em casa, obviamente é para rezar em casa mesmo, eu me confesso com Deus, eu falo com Deus, né? Desvincular da igreja. Muitos usam esta frase, que é uma meia-verdade, né? Não é completamente. É igual aquela frase, aquela meia-verdade que seduziu, né? Que seduziu Eva e Adão lá no paraíso, né? Que a serpente disse lá, uma meia-verdade, né? É porque vocês, quando comeres dessa fruta, né, vocês serão como deuses, né? Vocês serão como deuses quando comer. É mentira, né? É mentira que vocês vão morrer. Então, a serpente seduziu com uma meia-verdade. E nós estamos também nesse mundo, né, nesse século, também ouvindo a voz da serpente, né? Não precisa da igreja para ser salvo. A igreja não salva ninguém. Bom, por que eu gostaria de focar nessa frase aí? Porque nós estamos tratando aqui de construir a nossa casa sobre a rocha. E o meu irmão já acabou de dizer, no finalzinho da frase aí que ele disse, antes de passar essa bola para mim, que a rocha é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha. E Jesus, quando instituiu a sua igreja, veja bem, Jesus instituiu uma igreja. Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Se ele instituiu a igreja, é porque a igreja é necessária para a nossa salvação. Exatamente. Talvez não seja essencial. O essencial é Jesus Cristo. Mas a igreja é necessária. Se eu não estiver em comunhão com a igreja, certamente será muito difícil eu conseguir aderir a esse projeto de salvação, né, que Cristo veio inaugurar sobre a terra, né, vamos dizer assim, que Cristo, né, inaugurou. Então, se eu não estiver em comunhão com a igreja, a minha casa não será construída na rocha. Por quê?
Porque onde é que eu conheço a Cristo? Onde que eu conheço a Cristo? Onde que eu consigo absorver as verdades, os ensinamentos? Quem é que me ensina, né, os caminhos? Quem é que vai me ensinar? Quem é que vai me educar a seguir o caminho que Jesus me indicou, né? Que Jesus me orientou? Quem é? Vai ser eu e Deus? Eu vou receber Deus aqui agora? Ah, não, Deus me falou que eu tenho que fazer isso. Deus está me falando isso, Deus está me falando aquilo, mas eu não tenho uma vida em comunhão com a igreja, eu não tenho uma vida sacramental, estou cheio de pecado mortal e estou dizendo que não, e eu me confesso com Deus mesmo, porque Deus está me falando isso. Essa casa está sendo construída na rocha que é Cristo? Como que você, como que eu, como que o meu irmão está sabendo que nós estamos depositando, né, que nós estamos construindo essa casa na rocha que é Cristo? Sem que eu esteja em comunhão com a igreja. Ou seja, desprezando a igreja de Cristo. Não há como construir a casa na rocha desprezando a igreja de Cristo. Porque a igreja é que nos deu, né, que nos chegou até nós, vamos dizer assim, né, nós nesse século, chegou até nós a palavra de Deus, chegou até nós o conhecimento de Jesus. Tem mais de 2000 anos de ensinamento, de magistério. Tem mais de 2000 anos. Foi a igreja. Tem os santos. Quantos santos a igreja já produziu, vamos dizer assim, já gerou. Esses santos estão lá no céu agora, velando por nós, né? Intercedendo por nós. Então, a igreja, ela é necessária, sim, para a nossa salvação. Ela é muito necessária para a nossa salvação. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Agora, quer dizer que todos que estão na igreja serão salvos? Eu gostaria, né? Eu rezo para que todos que estejam na igreja sejam salvos. Mas a gente sabe que, assim como o meu irmão estava dizendo, que da rede, né? A rede é a igreja. Ela vai pescar os peixes. E ela pesca peixes bons e peixes maus. E os peixes maus vão ser jogados fora. Ou seja, tem muita, né, vamos dizer assim, muitas pessoas, muitos irmãos, que infelizmente estão na igreja, mas que se não abrirem os seus olhos, se não aderirem ao projeto de salvação, se não aderirem a Cristo por completo, não basta estar na igreja, que não vai conseguir se salvar, que não vai possuir a vida eterna. Então, é muito importante deixar muito bem claro isso, que essa frase não se torna uma amuleta, né? Não se torna não se torna uma muleta, que essa frase não se torna um encosto, né? Para a gente poder dizer que não precisa de igreja e eu não vou na igreja mais. Nós precisamos da igreja, sim. Precisamos estar em comunhão com a igreja. Porque a rocha é Cristo. E Cristo deixou sua igreja. E por que ele deixou sua igreja? Aí eu vou pegar um trechinho de Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. 19 e 20. Mateus, né, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. E depois ensinai todas as gentes,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde é que nós recebemos o sacramento? Aonde é que nós recebemos o batismo? Onde é que nós recebemos o crisma? Onde é que nós recebemos o matrimônio, né? A ordem, no caso de sacerdotes, a unção dos enfermos. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, Jesus está no meio de nós, em todos os lugares, mas sobretudo na sua igreja. Sobretudo na sua igreja. Né? Então, essa frase, essa inverdade, né? Essa meia-verdade, que igreja não salva ninguém, de um certo modo não salva, mas ela é necessária. Por que ela não salva? Porque muitos vão entrar na igreja, mas infelizmente não vão se converter, não vão se arrepender, não vão fazer aquele confronto, não vão deixar com que a palavra de Deus guie os seus passos. Não vão deixar que a palavra de Deus, né, façam ali as suas ações. Né? As suas ações não serão conforme essa palavra de Deus, ainda que estejam dentro da igreja. Mas a igreja é, sim, necessária. E a igreja, ela nos vai dar os meios para a gente construir a nossa casa sobre essa rocha que é Cristo. Na realidade, a igreja é um dos meios, né, para a gente construir a nossa casa em Cristo. Em Cristo. Então, eu gostaria de frisar muito isso. Meu irmão tocou nessa palavra, né, na questão da rede, que é a igreja, São Tomás de Aquino. Eu já tinha anotado aqui também no roteiro para falar sobre isso, porque não tem como eu construir a minha casa fora da igreja, né? Nessa rocha, que é Cristo fora da igreja. Porque Cristo está na igreja. Veja, Mateus 28, versículo 20, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Aqui tem uma missão dos apóstolos. Tem uma missão, é ensinar, observar todas as coisas que vos ordenei. Quem nos ensina é a igreja. Quem nos ensina a observar as coisas é a igreja. Jesus passou isso para os apóstolos e depois, né, Jesus também suscitou ali, né, deu esse bastão, passou esse bastão para São Pedro, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E também numa das aparições de Jesus na Galileia, né, ele fez, entre aspas, né, as 3 perguntas para Pedro: tu me amas mais do que estes? E aí Pedro disse, né, eu te amo, tu sabes que eu te amo e tal. Depois Pedro até ficou meio entristecido, né? Até parou de falar, assim, tu sabes, né? Tu sabes todas as coisas. E aí que Jesus repetiu 3 vezes para Pedro, né? Vá e apacenta as minhas ovelhas. Né? Apacenta as minhas ovelhas significa o quê? Ensina minhas ovelhas, cuida delas para que elas não se percam, para que elas continuem no redil, né? E ide aqui é ir para todo o canto do mundo, para todas as nações. Vamos lá. Isso é a igreja de Cristo. Isso é a igreja de Cristo. A igreja alicerçada na palavra de Cristo e na fé de São Pedro, apóstolo, né? São Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Profissão de fé de Pedro, né? E tu, e vós, que dizeis que eu sou? Pedro logo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Olha que profissão de fé maravilhosa. Essa é a fé apostólica, é a fé que a igreja transmite. Não há como se salvar fora dessa fé, fora da igreja. Fora da igreja. E eu não estou dizendo
a questão do templo-igreja, porque muitos estão no templo, na construção igreja, mas estão fora da igreja. Muitos vão, às vezes, à missa, mas estão fora da igreja. Embora estejam indo para a igreja, embora estejam indo para aquele edifício, né, do templo, mas estão em desunião com a igreja. Aquele que não segue a palavra de Deus, aquele que não constrói a sua casa nessa rocha que é Jesus, está fora da igreja. Está fora da igreja.